Um bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro, um paraíso com almas desencarnadas. A lição vem falando sobre a crença dos protestantes que creem que as pessoas quando morrem, elas vão direto para o céu, para a glória, né? E são espíritos desencarnados que estão ou cobertos de um corpo espiritual ou apenas no espírito louvando a Deus, né? Mas seja qual for a suposta crença, né? O suposto estado metafísico, como a lição vem dizendo, desses mortos-vivos, essa crença ela põe abaixo a doutrina da ressurreição. Porque se as pessoas já estão lá no céu gozando da glória eterna, para que vão ressuscitar? Né? Para que vão ressuscitar para ficar vivendo no céu com Jesus, se elas já estão lá no céu vivendo com Jesus? Atos capítulo 2, versículos 29, 34, 35, é uma passagem muito interessante, porque essa passagem ela apresenta a situação de Davi. Pedro ele fala que o túmulo de Davi ainda estava entre eles, e Pedro também afirma que Davi ainda não subiu aos céus. Versículo 34 ele fala: Davi não subiu aos céus. Ué, mas se Davi era um homem justo, um varão segundo o coração do próprio Deus, por que Davi ainda não subiu aos céus? O que está acontecendo com Davi? Será que Davi, de todos aqueles homens santos do passado, aqueles homens que, apesar dos seus pecados, né, segundo a crença deles, eram homens que já estão salvos, por que Davi ainda não está? É uma pergunta que a gente precisa responder. E Pedro afirma categoricamente isso. Já Paulo, em 1 Coríntios 15, 16, 18, ele fala que se nós não cremos na ressurreição de Cristo, então nós também não podemos crer na nossa própria ressurreição. Paulo ele afirma categoricamente que a esperança do cristão está na ressurreição e não na vida pós-morte, uma vida em que a pessoa morre e o seu espírito sai voando para viver na glória, lá com Deus, louvando. Paulo não afirma isso. Paulo fala que nós vamos ressuscitar quando Jesus voltar, e aí estaremos para sempre com ele. Afinal, a Bíblia ela apresenta que aqueles que estão no céu, existem seres humanos no céu? A Bíblia afirma que sim. Mas quem são? Por exemplo, a Bíblia afirma que Enoque, que não passou pela morte, ele foi levado para o céu, ele já está no céu, ele está vivo lá no céu. A Bíblia também afirma que Elias, que também não passou pela morte, já está no céu, já está louvando a Deus lá no céu vivo, né, em carne e osso. A Bíblia também afirma que o próprio Moisés, Judas 9, ele ressuscitou e agora está lá no céu, depois de ressuscitado. Por isso que ele apareceu na transfiguração. Aliás, Moisés representa aqueles que ressuscitarão na volta de Jesus, enquanto Elias, né, ele representa aqueles que não passarão pela morte, que estarão vivos quando Jesus voltar. E tem também um outro grupo de pessoas que nós não sabemos quantos são nem quem são. Apenas a Bíblia fala em Mateus 27, do versículo 51 e 53, que esses ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. E esses já foram para o céu, já estão lá no céu com Jesus. Tá? Então nós temos seres humanos no céu? Temos, mas seres humanos vivos, não espíritos de cristãos que morreram. Tá? Então, nós cremos dessa forma, é isso que a Bíblia ensina, que nós realmente possamos entender que não existem almas desencarnadas no paraíso. Existem, na verdade, um paraíso com almas que foram ou ressuscitadas ou que foram levadas vivas para o céu junto com o Senhor Jesus Cristo. Amados, que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar estudando a palavra dele, e até mais. Tchau, tchau.